essa responsabilidade de ser o transmissor da palavra do Senhor. Não poderia eu também deixar de agradecer ao nosso irmão Diácono Ivan, que veio me acompanhando. Sempre que eu estou aí pregando, ele sempre está me acompanhando, me auxiliando. Que Deus abençoe sua vida, Pai. Também louva a Deus pela sua vida. Você que veio sedento em ouvir a palavra do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Saiba que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais delongas, abramos nossas Bíblias, o tema da campanha. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Aleluia, louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Irmãos, nós iremos ler a partir do verso 30, tá bom, irmãos? Verso 30 até o 33. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 30 ao 33. Quantos acharam, confirme com amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Mais uma vez: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aleluia! Podeis vos assentar glorificando e adorando o nome do Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja tributada a Deus nessa noite. Aleluia. Irmãos, para nós entendermos o que o versículo quer falar, primeiro nós precisamos entender o contexto. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva estava crescendo de uma forma impressionante. Mediante isso, os 12 discípulos pediram para o povo separar entre si 7 homens. Quantos homens? 7 homens. Esses 7 homens precisariam ter alguns critérios. O primeiro critério para estes homens: eles precisariam ter boa reputação, um bom testemunho na obra do Senhor. O segundo critério: eles precisariam ser homens sábios. E o terceiro critério: eles precisariam ser homens cheios do Espírito Santo. Irmão, porque o nosso Deus, ele é um Deus criterioso. O nosso Deus, ele não faz as coisas de qualquer forma. O nosso Deus, ele não faz as coisas de qualquer jeito. Primeiramente tem que haver uma preparação, um ensinamento, uma capacitação, para depois a obra ser exercida. E a Bíblia vai dizer que 7 homens foram escolhidos, 7 homens foram selecionados para serem diáconos da casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmão, porque Deus, quando Ele vai escolher a mim e a você, Ele escolhe nós com um critério. Aleluia. Quando Deus olha para mim e para você, Deus sempre vai ter um critério para nos escolher. Aleluia. Nesta noite talvez você pode se perguntar: mas o que é que Deus viu em mim para me escolher? O que é que Deus viu em mim para eu estar aqui nessa noite? Eu quero dizer para você nessa noite que, em nome de Jesus, se Deus te escolheu, se você está aqui nessa noite, é porque você tem algo para oferecer. Se Deus te escolheu, é porque você tem alguma utilidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Irmão, porque sempre quando Deus escolhe alguém, irmãos, Deus sempre vai escolher para uma finalidade e utilidade. Deus não vai escolher ninguém simplesmente para você ficar parado, mas Deus vai te escolher com uma utilidade. Deus vai te escolher para você ser usado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta é para mim e para você nessa noite: será que nós estamos agindo conforme a utilidade que Deus nos escolheu? Será que nós estamos se portando conforme a utilidade que Deus nos escolheu para fazer? Louvado seja Deus. Não, porque muitas das vezes, irmãos, nós costumamos colocar em prática a chamada palavra da incapacidade. Ah, porque eu não posso, não sei e não consigo. Porque eu não tenho capacidade e intelectualidade para isso. Eu não tenho uma boa oratória. Eu não tenho uma voz bonita. Eu não tenho curso teológico. Meu querido, o homem pode até olhar para essas coisas, mas quando Deus olha nos altos céus para mim e para você, Ele não olha para a tua escolaridade, Ele não olha para a tua aparência, Ele não olha para a tua oratória, mas Ele olha para o teu coração, porque Ele conhece o teu secreto, Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, porque Deus conhece nós mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Deus te conhece de uma forma sobrenatural, porque Ele é o teu Criador. Deus te conhece do jeito que você jamais imagina, porque foi Ele quem te criou. Aleluia! Mas sabe o que é que eu acho mais interessante, irmão? Porque muitas das vezes nós dizemos: Senhor, eu não consigo porque eu sou fraco. Aleluia! Mas sabe o que é que eu acho mais lindo? Que a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, não diga que você não consegue, não diga que você não é capaz, mas o Senhor é capaz de fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, sabe por que qual é o nosso grande defeito, irmãos? É porque muitas das vezes nós costumamos duvidar do poder de Deus. Nós costumamos duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Nós costumamos duvidar daquilo que Deus é capaz de exercer na minha e na tua vida. Meu querido, eu quero dizer para você que você não precisa de opinião do homem. Você não precisa de aprovação do homem. Você não precisa dizer que é capaz ou não. Mas se Deus está te chamando, já é a prova viva que Ele vai te usar. Se Deus está te chamando, já é a prova viva que você tem algo para oferecer na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, já é chegado o tempo de nós pararmos de colocarmos desculpa nas coisas, irmãos. É chegado o tempo de nós colocarmos desculpa e pararmos com vitimismo. Ah, porque se fosse dessa forma eu ia. Se eu tivesse recebido a oportunidade tal dia, eu estaria melhor do que hoje. Eu quero dizer para você nessa noite que você é responsável pelas suas escolhas. Vou repetir porque tem gente que não entendeu. Você é responsável pelas suas escolhas. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6:7: porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. Aquilo que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. Se hoje você planta amor, amanhã você vai colher amor. Se hoje você planta contenda, amanhã você vai colher contenda. Aleluia! Por isso eu quero dizer uma coisa para você: o teu esforço não é em vão. Às vezes que você se levanta pela madrugada, não é em vão. Às vezes que você derrama lágrima, não é em vão. Às vezes que você chora na presença dele, não é em vão. Nessa noite eu quero profetizar algo de Deus na tua vida, que o tempo da colheita está chegando para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Irmãos, e a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles tinham 3 características. A primeira característica, eles tinham que ter boa reputação, bom testemunho. E a primeira coisa que nós precisamos observar, irmão, que além da unção, além da autoridade,
além da boa retórica e da voz bonita, o crente precisa ter um bom testemunho. Porque muitas das vezes o nosso testemunho é que vai ser usado como base para as vidas se converterem ao Evangelho. Irmão, porque não adianta eu ter uma boa retórica, não adianta eu ter um grande grau teológico, não adianta eu ter um alto grau eclesiástico, mas eu não ter testemunho. Não adianta eu ser reconhecido na igreja, porém no meu trabalho e na rua as pessoas não olharem para mim com os bons olhos. Não adianta somente eu querer exercer uma vida de aparência, porém no meu íntimo e no meu secreto eu não passo de um sepulcro calhado. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que é tempo de nós atentarmos para o nosso testemunho. Quando eu falo isso, eu também me incluo dentro disto. É tempo de nós observarmos mais com quem nós estamos andando, o que nós temos falado e o que nós temos praticado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, porque se tiver um bom sermão e não tiver testemunho, não nada serve, irmão. Se tiver uma voz afinada que alcance todas as notas possíveis e não tiver testemunho, para nada serve. A pregação vai ser pregada, o louvor vai ser entoado, mas não vai surtir efeito. O povo não vai sentir. Aleluia. Aí muitas das vezes Deus vai lá e pega aquele que ninguém dá nada por ele. Deus vai lá e pega aquele que ninguém, aleluia, que ninguém dá nada por ele, e Deus vai lá, tira do lamaçal do pecado e assenta no meio dos príncipes. Deus vai lá e tira da onde ninguém dava nada por ele e assenta ele no meio dos doutores. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que o mais importante na vida do crente não é aquilo que você é dentro da igreja, mas é o testemunho que você dá lá fora. Louvado seja Deus. O segundo ponto para aqueles homens serem escolhidos, eles precisariam ter sabedoria. Irmão, porque ter conhecimento é uma coisa e ter sabedoria é outra. Muitas das vezes nós deixamos de pedir sabedoria a Deus. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E muitas das vezes em meio à caminhada cristã, nós muitas das vezes precisamos usar de sabedoria para agir mediante algumas situações. E o terceiro ponto, a Bíblia vai dizer que aqueles homens tinham que ser cheios do Espírito Santo. Eles tinham que ser cheios da presença de Deus. Irmão, porque não adianta tentar fazer as coisas sem a presença de Deus, irmão. Não adianta tentar fazer a obra sem a presença de Deus. Não adianta tentar exercer a chamada sem a presença de Deus. Não adianta tentar cumprir o ministério sem a presença de Deus. Aleluia! Porque se tentar se levantar sem a presença, vai cair. Se tentar se levantar sem a presença, vai ficar no meio do caminho. Porque a presença faz a diferença na vida do crente. A presença é o que faz a diferença na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é tempo de nós ansiarmos mais pela presença do Senhor. É tempo de nós ansiarmos mais pela presença dEle. Aleluia! Muitas das vezes nós queremos modernizar demais, enfeitar demais, mas muitas das vezes nós esquecemos que o essencial é a presença. Muitas das vezes nós nos esquecemos que o mais importante é a presença. Muitas das vezes nós nos esquecemos que para a coisa dar certo, a presença de Deus tem que estar no meio. Quando sentem a presença dEle aqui na casa, quando já podem sentir a presença dEle, louvado seja o nome. Irmão, porque não dá certo. Sem a presença de Deus, não é como dar certo. E dentre esses 7 diáconos escolhidos pela igreja, irmãos, existia um dentre deles que se destaca, um homem chamado Estevão. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Estevão, por onde passava, acontecia sinais e prodígios, porque ele estava cheio de fé e
e de poder. Por onde Estevão passava, o paralítico andava, o cego via. Alguma coisa tinha que acontecer, irmão, porque quem é cheio da presença, por onde ele passa, alguma coisa tem que acontecer. Quem é cheio da presença de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, aonde ele chega o ambiente muda. Quem é cheio da presença de Deus, a pregação dele é diferente, o louvor dele é diferente, o modo dele se portar é diferente, o modo dele falar é diferente. Quem é cheio da presença, o andar dele é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Estevão, por ser um homem de fé e cheio de poder de Deus através do Espírito Santo, aquilo causava uma revolta em alguns que estavam ali perto. A Bíblia vai dizer, irmãos, que alguns queriam competir com Estevão, alguns queriam bater de frente com Estevão, mas a Bíblia vai dizer que quando tentavam bater de frente com Estevão, não podiam resistir à sabedoria que ele falava através do Espírito Santo. Não podiam resistir a tamanha sabedoria, porque o Espírito Santo estava com ele. Aleluia! Porque quando o Espírito Santo está comigo e com você, meu querido, eu e você não nos precisamos se preocupar com aquilo que nós vamos dizer, ou com aquilo que nós vamos falar, porque ele se responsabiliza pelo aquilo que vai sair da nossa boca. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, aleluia, nós não nos precisamos precisamente se preocupar com aquilo que vai ser dito, porque o Espírito Santo se manifestará através da nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, porque quando o Espírito Santo está conosco, nós não nos precisamos se preocupar com aquilo que há de ser pregado. Porque quando tu estudar, quando tu ler, quando tu examinar as Escrituras, ao tempo certo o Espírito te fará lembrar daquilo que você estudou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que acontece, irmão? Muita gente que vai pregar, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes se esquece que é o Espírito Santo que faz acontecer. Muitas das vezes se esquece que é o Espírito Santo que faz a mensagem andar para frente. Meu querido, eu quero dizer para você, se o Espírito Santo não estiver no meio do teu sermão, se a presença de Deus não estiver no meio do teu sermão, ele não vai surtir efeito, ele não vai ter utilidade. É tempo de nós colocarmos a presença de Deus dentro das nossas mensagens. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, glória. Irmão, porque muitas das vezes, irmãos, as mensagens que estão sendo pregadas por aí ultimamente são mensagens apenas de massageamento de ego, são mensagens apenas de passar a mão na cabeça de muitos. Olha, você fez isso e está tudo certo, você fez isso e não tem problema, você pecou hoje, mas não tem problema. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que cada um terá que dar conta das suas obras. A palavra do Senhor vai dizer que eu e você vamos ter que prestar conta com Ele acerca das obras que nós estamos praticando aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque de que adianta ter um bom nome em meio dos homens? Do que adianta ser bem reconhecido diante dos homens, porém não ser reconhecido diante de Deus? De que adianta ter a aprovação dos homens e não ser aprovado por Deus? Aleluia! Mas vale ser reprovado pelos homens e ser aprovado por Deus e receber o galardão, do que ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus e ser condenado naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, porque a palavra diz que aqueles que estão em cima do altar, aqueles que estão em cima do púlpito e não estão vivendo conforme a palavra vai dizer que esses chegarão naquele grande dia diante do Senhor e vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai olhar para essas pessoas e vai
vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia! E o seu fim será um lago de fogo e enxofre. Eu quero dizer para você nesta noite, querido, que Deus está falando para mim e para você. É tempo de nós revermos as nossas obras, é tempo de nós revermos os nossos conceitos, é tempo de nós revermos aquilo que nós temos praticado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, porque nessa noite eu não vou voltar com nada para casa, eu vou entregar o que Deus está mandando a me entregar. Não sei se eu vou ser chamado de novo, mas eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Louvado seja o nome do Senhor. Então louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que alguns tentaram uma estratégia para que Estevão fosse preso. A Bíblia vai dizer que alguns de uma sinagoga chamada Libertos pagaram testemunhas, falsas testemunhas, para levantarem falsos testemunhos contra Estevão. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que aquelas falsas testemunhas falaram diante de todos que Estevão tinha blasfemado contra Deus e contra Moisés. Então a Bíblia vai dizer que arrebataram Estevão ao conselho. A palavra arrebatar significa ser arrancado à força. Então a palavra do Senhor vai dizer que Estevão é levado ao conselho. E chegando lá, a Bíblia vai dizer que quando olhavam para o rosto de Estevão, o rosto de Estevão brilhava como o rosto de anjo. A face de Estevão, ela não refletia medo. A face de Estevão, ela não refletia desânimo. Mas a face de Estevão, ela brilhava como a face de um anjo. Sabe o que é isso, irmão? Aquele que tem convicção daquilo que ele quer. Aquele que tem convicção de quem realmente ele é. Aquele que é cheio da presença de Deus. Irmão, porque quem é cheio da presença de Deus, irmãos, ele não se desespera. Se for preciso, ele se entregar pelo nome de Cristo. Irmão, porque ser crente no Brasil é muito fácil. Ser crente no Brasil é uma forma de naturalidade grande. Porque aqui nós temos liberdade de expressão. Aqui nós temos liberdade para cultuar a Deus. Mas nesses outros países aí pelo mundo afora, irmão, Coreia do Norte, entre outros países, os crentes eles não têm liberdade para adorar o nome do Senhor. Os crentes eles não têm liberdade para se reunir num momento como esse e prestar o seu culto a Deus. Se eles forem pegos cultuando a Deus, eles são mortos. E a pergunta é para nós nessa noite, irmãos: será que nós temos valorizado o lugar que Deus tem nos colocado? Será que nós temos valorizado aquilo que Deus tem nos proporcionado? Aleluia! Enquanto você está aqui neste culto, com a sua mente lá fora, existem muitas pessoas que anseiam e queriam hoje estar no lugar que você está. Existem muitas pessoas hoje que queriam ter a oportunidade que você está tendo agora. Quantas pessoas agora estão dentro dos hospitais e estão dizendo: ah, Senhor, me dá mais uma oportunidade de estar na tua casa mais uma vez. Quantas pessoas estão agora dentro das prisões e estão dizendo: ah, Senhor, como eu queria ter feito diferente e queria estar na tua casa agora. Quantas pessoas no seu último suspiro disseram: ah, Senhor, como eu queria ter feito tudo diferente. E olha eu e você aqui, a oportunidade que Deus tem nos proporcionado. O tempo é agora, a hora é agora de nós valorizarmos aquilo que Deus tem nos proporcionado. Porque para você pode ser só mais um culto. Para você pode ser só apenas mais uma escala.
Mas enquanto tu estás aqui adorando o nome do Senhor, uma guerra espiritual está acontecendo. Enquanto tu estás aqui glorificando o nome dele, uma guerra espiritual está acontecendo pela tua vida, pela tua casa, pelo teu casamento, pelo teu ministério. Enquanto você está aqui, o inimigo está bolando estratégia para te parar, para te derrotar, mas para a vergonha de Satanás e para a vergonha do inferno. Olha eu e você aqui mais uma vez, adorando e glorificando o nome dele. Louvado seja Deus. Não porque bolaram estratégias para prender Estevão. E a Bíblia vai dizer que Estevão, levado ao conselho, a Bíblia vai dizer que Estevão é interrogado pelo sacerdote. Glória a Deus. E o sacerdote vai olhar para Estevão e vai perguntar: isso procede? Isso realmente é verdade, Estevão? Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Estevão começa a ler o seu sermão. A Bíblia vai dizer que Estevão vai começar a falar acerca de Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus faz a promessa a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, enquanto ele não tinha nenhum filho, enquanto ele não tinha tido nenhum filho ainda. A Bíblia vai dizer que Abraão gera Isaac, Isaac vai gerar Jacó, e Jacó vai gerar os 12 patriarcas. Dentre esses 12 patriarcas nasce também de Jacó um homem chamado José. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que José é vendido como escravo pelos 12 patriarcas. A Bíblia vai dizer que José é levado para o Egito. Chegando no Egito, José vai ser escravo na casa de um homem chamado Potifar. A Bíblia vai dizer que tudo que José fazia, ele se destacava, porque ele era um homem cheio da presença de Deus. Ele era um homem que Deus era com ele. Porque o homem, quando é cheio da presença de Deus, irmão, tudo que ele faz, ele se destaca. Tudo que ele faz fica bem feito. Tudo aonde ele bota as suas mãos é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava, há uns 2 meses atrás, pela empresa onde eu trabalho. Eu sou açougueiro faz uns 5 anos. E a gente faz ali alguns processos, faz algumas carnes, alguns cortes para chamar atenção. E a gente tinha algumas carnes ali que elas estavam já faz um bom tempo que não vendiam. E eu tirei aquelas carnes e fiz outros cortes, peito e lombo. E eu coloquei ali no balcão para ser revendido. E quando eu coloco aquelas peças ali que eu olho, aquelas carnes começam a sair, começam a ser vendidas. E chegam para mim e falam: olha, Felipe, foi só tu pegar, foi só tu mexer, começou a vender. Foi só tu cortar, começou a sair. Eu não me enchi de ego, mas eu olhei para dentro de mim e disse: é porque aquele que é cheio da presença de Deus, aonde ele coloca as suas mãos é abençoado. Aonde ele coloca as suas mãos fica bem feito. Eu quero dizer para você que Deus te chamou você para você se destacar. Aonde você for, está na hora de nós pararmos com esse pensamento de ociosidade. Ah, porque eu sou servo de Deus, eu tenho que passar minha vida toda lá embaixo. Eu tenho que passar minha vida toda só dentro dessa empresa como peão ganhando só um salário. Eu quero dizer para você, querido, que Deus te chamou para você se destacar. Eu quero dizer que Deus te chamou para você ser diferente. Mas às vezes nós achamos que, porque nós somos servos de Deus, nós sempre temos que estar na média. Mas nós temos que estar sempre acima da média, querido. Nós temos que estar sempre fazendo a diferença.
nós temos que estar sempre se destacando. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que por conta do destacamento de José, a Bíblia vai dizer que Faraó lhe pega e coloca como governador do Egito. Aleluia! Aquele que antes estava no fundo do poço, aquele que antes estava sendo açoitado como escravo, ali estava agora se tornando governador do Egito. Ei, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vai fazer você chegar a lugares que você jamais imaginaria que chegaria. Deus vai fazer você chegar em pontos que você jamais imaginaria que alcançaria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, porque é preciso acreditar. O povo que era descendente de Jacó. Faraó começa a maltratar o povo e começa a escravizar o povo. A Bíblia vai dizer que Faraó faz com que todos ali abandonassem os bebês que nascessem. Todos ali abandonassem os bebês que nascessem na época. E dentre esses bebês, havia entre eles um bebê chamado Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés é colocado em um cesto e é retirado pela filha de Faraó. Moisés foi criado pela cultura egípcia. Moisés foi criado pelos costumes egípcios. A Bíblia vai dizer, quando Moisés tinha aproximadamente 40 anos, Moisés estava ali passeando e vendo o seu povo. E a Bíblia vai dizer que ele vê um soldado açoitando uns da sua descendência. E a Bíblia vai dizer que Moisés pega defende aquele seu descendente e mata o soldado. Mas só que tudo que nós fazemos nessa terra, irmão, nada fica em oculto. Tudo que nós fazemos aqui, nada fica em oculto. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que certa vez Moisés estava vendo dois do seu povo brigando, e a Bíblia vai dizer que Moisés vai intervir naquela briga, e um deles olha para Moisés e diz: quem te constituiu juiz sobre nós? Porventura tu vai me matar como tu mataste aquele egípcio? E a Bíblia vai dizer que Moisés ele foge para o deserto, e ele vai ser estranho de uma terra chamada Midian. A Bíblia vai dizer que Moisés constituiu 2 filhos. Moisés estava nas proximidades do Monte Horebe. Quando Moisés observa, ele vê uma sarça pegando fogo. Aleluia! Mas quando Moisés ele observa essa sarça, meus irmãos, Moisés ele vê uma coisa diferente ali nela. A sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. O fogo não se apagava. A sarça estava pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E a Bíblia vai dizer que de dentro daquela sarça sai uma voz: Moisés, Moisés. Deus estava se revelando através daquela sarça para Moisés. Sabe o que é que eu entendo com isso, irmão? Enquanto o fogo está aceso, eu e você escutamos a voz de Deus. Se o fogo estiver aceso, nós iremos ter sensibilidade pela voz de Deus. Porém, se o fogo estiver apagado, não há como ouvir a voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: é tempo de reacender a chama que está apagada. É tempo de reacender a chama que se apagou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus ele se revela para Moisés através daquela sarça. E pelo simples fato de Moisés se achegar perto daquela sarça, a Bíblia vai dizer que quando Moisés se aproxima, Deus lhe dá a seguinte ordem: tirai a sandália de seus pés, porque a terra que você estás é terra santa. Tira a sandália dos teus pés,
porque a terra que tu estás é uma terra santa. Sabe o que é isso, irmão? Porque não se pode entrar na presença de Deus de todo jeito. Não se pode entrar na presença de Deus de toda forma. Não se pode entrar na presença de Deus do jeito que eu e você queremos. É preciso ter reverência pelo dono da casa. Muitas vezes nós chegamos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, nós ficamos dispersos conversando, olhando para o lado. Aí nós saímos do culto e dizemos: Senhor, por que eu não ouvi a tua voz? Também tu não teve reverência. Senhor, por que tu não falou comigo? Também você não teve reverência. Eu quero dizer para você que chegou aqui, adentrou aqui, tem que ter reverência pela presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, porque quando você chega diante de um juiz, você tem que ter reverência. Quando você chega mediante alguma autoridade eclesiástica, você tem que ter reverência. E por que muitas das vezes nós não costumamos reverenciar a Deus, irmão? Nós não costumamos reverenciar a Deus, aquele que realmente merece ser reverenciado. Eu quero dizer para você: chegou na presença dele, tira a sandália dos teus pés, se esvazia de si mesmo e entra na presença dele, porque para ser cheio dele, primeiro tem que se esvaziar de si, para ser cheio dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas agora veja bem, queridos, eu já vi algumas pessoas pregando e dizendo: olha, chegou na presença do Senhor, deixa os teus problemas em casa, deixa tudo lá fora. Mas Deus fala diferente para mim e para você nessa noite. Traz os teus problemas e coloca no pé do altar, porque é Ele quem resolve. Aleluia. Pega as tuas guerras interiores, as tuas lutas, e coloca diante do altar. Não deixa lá fora não, porque é aqui que tu vai ser tratado, é aqui que tu vai ser transformado, é aqui que tu vai ser mudado. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa lá fora não, irmão, traz para cá. Porque aqui Ele vai resolver aquilo que você não consegue resolver. Aqui Ele vai fazer por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Talvez você já disse: Senhor, mas eu já contei para tanta gente e ninguém foi capaz de resolver. Senhor, já faz tanto tempo que eu estou passando por isso e ninguém foi capaz de me compreender. Coloca no altar. Coloca diante do altar nesta noite, que Ele vai resolver o teu problema. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema, se ele é conjugal, se ele é ministerial, se ele é profissional, mas nessa noite Deus está te dizendo: coloca diante do altar, porque eu resolvo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa lá fora não, irmão. Traz que Ele resolve. Traz que Ele tem capacidade para fazer aquilo que você não é capaz de resolver sozinho. Sabe qual é o nosso defeito, irmão? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas só. A gente quer tentar fazer as coisas sozinhos, irmãos, e não vai dar certo. Se você tentar sozinho, você vai fracassar e vai quebrar a cara. Mas nessa noite Deus está te dizendo: é tempo de fazer diferente, deixar eu assumir o controle desta situação. É tempo de deixar eu assumir esta situação. Porque muitas das vezes nós dizemos no culto na sexta-feira: Senhor, toma de conta da minha vida, eu te entrego o controle hoje. Porém, quando chega sábado, a gente já quer tomar o controle da mão de Deus. Eu quero dizer para você, que para tu entrar na presença dele, para tu servir a Ele, tu tem que se entregar por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, Ele envia Moisés para libertar o povo que estava sendo escravo por 400 anos no Egito. E observe bem, irmão, Deus capacitou Moisés para aquela obra. Deus capacitou Moisés para exercer aquilo que ele tinha ordenado.
Porque antes de Deus enviar a mim e a você, primeiro Ele vai nos encher para fazer. Deus, Ele nunca vai nos mandar fazer algo sem antes Ele nos não encher. Deus não vai nos mandar fazer uma obra, uma missão, sem antes Ele ter nos enchido. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer te encher nessa noite. Deus quer te preparar nesta noite. O Senhor quer te encher com uma finalidade. O Senhor quer te encher com uma utilidade, com a utilidade de ser usado na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque observe bem, irmãos, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, vai dizer: e a dizer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, igreja, que antes da igreja ser arrebatada, um grande avivamento vai ser derramado sobre a igreja. Antes da igreja ser levada para a glória, um grande avivamento vai ser derramado sobre a igreja. Observe bem os noticiários. Grandes avivamentos já estão acontecendo pelo mundo, irmão. Grandes avivamentos já estão acontecendo. Estados Unidos, Gana, vários países já estão sendo derramados um grande avivamento. E eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus que um grande avivamento será derramado sobre a nossa nação. Um grande avivamento será derramado sobre o nosso país. Um grande avivamento será derramado sobre a nossa igreja. Um grande avivamento será derramado sobre este povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes da igreja ser arrebatada, o grande avivamento irá acontecer. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito. Não rejeitai o Espírito. Não virai as costas para o Espírito. E como nós temos nos portado diante do Espírito Santo, irmão? A palavra do Senhor vai dizer que Deus enviaria um Consolador que estaria conosco até a sua vinda. E muitas das vezes, irmão, nós não temos dado os créditos para a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui nesta noite que ele está com saudade de ouvir a voz de alguém aqui nesse lugar. O Espírito Santo está com saudade daquelas vezes que você ia orar, que às vezes que não tinha nem palavras para se expressar direito, só sabia chorar, mas mesmo assim tu se ajoelhava. O Espírito Santo está com saudade daquelas vezes que você se levantava pela madrugada, aleluia, às vezes trocando todas as palavras porque o sono te dominava, mas tu se levantava e orava. O Espírito Santo está com saudade daquele momento que você tirava na semana para tirar 1 hora para jejuar e sacrificar a carne, para ser cheio da presença dele. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você que ele está com saudade de ouvir a tua voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, mas para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que andar conforme a palavra do Senhor. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que andar conforme a palavra é. O mundo aceite ou não aceite aquilo que é pregado pela igreja. Porque nós não temos que estar de acordo com o mundo. Nós não temos que imitar o mundo. Porque o Senhor já nos chamou e nos transformou. Porque essa palavra não tem que se adaptar ao mundo, é o mundo que tem que se adaptar a ela. Aleluia. Ultimamente o mundo quer adaptar a palavra, quer mudar a forma que a palavra é. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus,
que a palavra ela não vai mudar por causa de mim e de você. A palavra não vai mudar porque eu e você não concordamos com algo. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 43, versículo de número 13: antes que houvesse amanhã eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Aleluia! Não há quem possa se escapar das mãos de Deus. E a Bíblia vai complementar: agindo Deus, agindo eu, quem impedirá? Eu quero dizer para você, irmão, o mundo aceite ou não, a igreja vai continuar sendo quem ela é, a palavra vai continuar sendo quem ela é, a igreja não vai negociar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, porque pecado ainda é pecado. Pecar ainda é pecado, o errado ainda é errado, e o certo ainda é o certo, queira eu e você aceitar ou não. Louvado seja Deus. Irmão, porque nós não temos medo de pregar aquilo que a palavra diz. Nós não temos que ter medo de falar aquilo que a palavra é, mas nós temos que fazer conforme a Bíblia nos manda. E para finalizar, eu quero encerrar com o versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 8, vai dizer: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. O Senhor te chamou para ser diferente, querido. O Senhor te chamou para fazer a diferença nesta terra. O mundo aceite ou não, o mundo queira ou não, você foi chamado para viver a palavra. Você foi chamado para viver o que ela diz que ela realmente é. Porque a chama do Espírito nunca pode se apagar dentro de mim e dentro de você. Amém, queridos? Aplauda o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.